Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai explorar uma ideia que, olha, é bem poderosa. E se aquela intuição, aquele estalo que a gente tem, for um convite para a gente agir? E se a graça que a gente recebe depois de um erro não for só para nós, mas para ser compartilhada? Vamos mergulhar juntos numa perspectiva que pode mudar o jeito que a gente enxerga nossos impulsos e nossas conexões. Para começar, vamos falar daquela sensação, sabe? Aquela conexão que parece inexplicável, que surge do nada, mas que tem um peso, quase como um chamado. Vamos pensar um pouco nisso. Quem nunca, né? Do nada, o nome de uma pessoa pipoca na mente. Vem aquela vontade de mandar uma mensagem e quando a gente manda, a resposta vem, era exatamente o momento que a pessoa mais precisava. E essa é uma experiência real que inspira a nossa análise. Uma pessoa sentiu esse impulso, entrou em contato e descobriu que naquele exato instante a outra estava orando, pedindo ajuda por se sentir totalmente sozinha. É de arrepiar. A ideia central aqui é a seguinte: estamos todos conectados. E esses empurrõezinhos da intuição, eles não são aleatórios, não. São convites para a gente atuar como um canal, sabe? Ajudando a aliviar a dor que outra pessoa está sentindo, ainda mais quando ela está tão sobrecarregada que nem consegue pedir ajuda diretamente. Agora a gente recebe esses chamados, e aí? Nem sempre a resposta é fácil, né? Na verdade, muitas vezes o que começa é uma verdadeira batalha interna. É aquela briga, né? De um lado, a nossa lógica falando, nossa, que estranho, ou a gente nem é tão próximo assim, ou até, mas eu já tô indo pra casa. E do outro lado, a intuição insistindo. Vai lá dar um oi, dá só um sorriso, ou então algo que parece não fazer sentido nenhum. Tipo, volta agora e vai comer batata frita. É esse conflito que está no centro de tudo. E olha, essa história da batata frita aconteceu de verdade. Uma vontade súbita, muito forte, fez a pessoa voltar todo o caminho até um restaurante. E quem aparece por lá? Uma colega de trabalho que só precisava de alguém para ouvir. A pessoa mal falou, só ficou ali, ouvindo enquanto comia. Mas no final, a colega se sentiu muito, muito aliviada. E isso nos leva a esse conceito de dissipadores de dor. A fonte descreve essas pessoas como gente comum, que no dia a dia é guiada para aliviar o sofrimento dos outros. E como? Com gestos simples, estar presente, dar um sorriso ou só ouvir. Não é ter superpoderes, é só estar aberto para essa voz baixinha da intuição. Sabe, essa ideia de servir ao outro acaba nos levando para um lugar bem profundo, um ponto de virada espiritual que reinterpreta um conceito que todo mundo conhece, a graça. O ponto de partida é essa passagem bíblica lá de Romanos, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A interpretação mais comum dessa frase costuma focar só no indivíduo, só na gente. E aqui está o pulo do gato. A visão comum é, quando eu erro, eu recebo a graça de Deus para o meu perdão. É uma coisa minha, interna. Já essa nova visão é radicalmente diferente. Ela diz o seguinte: quando eu erro e recebo perdão, eu recebo uma abundância de graça, que não é para mim, é para ser dada para outra pessoa. Para quem teve essa sacada, foi um momento que, nas palavras dele, bugou a mente. E faz todo sentido, né? A percepção de que esse excesso de graça não é para a gente guardar, e sim para a gente passar adiante, isso muda tudo. Então, o que significa na prática compartilhar essa graça que transborda? Vamos entender os princípios por trás disso. O ponto central é esse: graça não foi feita para a gente acumular. Pensa nela como um recurso que tem que fluir, ser liberado para a próxima pessoa. Era isso que Jesus fazia quando dizia, os seus pecados estão perdoados. Ele não guardava graça, ele doava. Reter essa graça é como represar água. Com o tempo ela fica parada, estagnada, perde a força. E isso se encaixa perfeitamente naquele ensinamento de Jesus a Pedro sobre o perdão, lembra? Quando Pedro pergunta quantas vezes tem que perdoar, querendo um limite. A resposta, 70 vezes 7, não é um número, é um símbolo do infinito. A graça que a gente recebe para dar é simplesmente ilimitada. Com tudo isso em mente, a análise termina com um convite, uma forma de a gente se tornar participante ativo nesse fluxo de graça. O processo é simples e, ao mesmo tempo, muito profundo. Primeiro passo, reconhecer uma falha pessoal. Segundo, receber com humildade essa graça superabundante que vem com o perdão. E terceiro, o mais importante, liberar essa graça para outra pessoa. Pode ser como oração, um ato de gentileza ou simplesmente oferecendo um ombro amigo. E essa prática toda
faz parte de uma jornada espiritual, uma verdadeira evolução do nosso coração, da nossa sensibilidade. A fonte descreve essa evolução em 3 estágios. A gente começa com um coração de pedra, meio duro, preso em regras. Depois, evolui para um coração de carne, que já é sensível e empático. E o estágio final é o coração de espírito, que se torna um canal livre por onde a luz e a graça fluem sem barreiras. E aqui vem a metáfora final, que amarra tudo isso de um jeito lindo. O nosso papel não é ser a fonte da luz, é ser o espelho que reflete a luz do Criador. A luz não está em nós, ela passa através de nós quando a gente se torna um refletor sensível, limpo. E a gente termina com uma pergunta para ficar ecoando. E se o próximo pensamento que surgir sobre alguém não for só uma lembrança aleatória, mas um convite? Um convite para aliviar uma dor, para compartilhar uma graça e para ser um espelho que reflete a luz exatamente onde ela é mais necessária.